Vai dar tudo certo, a tua vida. Eu creio que vai acontecer um milagre. Humilhações, eu sei que você passou. Pati desculpa, né? Tomou vergonha na cara? Não, eu apliquei. Apliquei. Tive que aplicar. Tive. Tomar não tava tendo jeito, não. Tive que aplicar. O que você acha disso aqui? Mulheres fazendo a diferença. Sejam bem-vindos, tá? Nosso canal tá crescendo, graças a Deus. Visu não tá crescendo, não. Não sei o que tá acontecendo. Acho que eu vou fazer umas resenhas, vou fazer uns babados, vou fazer umas contendas. Vou ter que fazer, porque diz que o povo gosta. Tô fora. Eu só vou na janela, com ar-condicionado, um copinho de água. É bom saber, né, quem anda com a gente e quem anda perto da gente. Então a gente vai lá, dá uma olhadinha. Tenho nada contra. Nada contra. Passando aqui os olhos, eu vou dar um pedacinho pra vocês. E mulheres fazendo a diferença. Será que eu sou mulher fazendo a diferença? Aí quando você fala assim, você já se coloca, ui, eu sou, sabe, que as pessoas vêm me procurar e adoram conversar comigo. Não, eu faço diferença na minha vida? Eu faço diferença na minha vida? Eu faço diferença no meu modo de agir? Faço sim. A Patrícia de 12 anos atrás que saiu do Brasil, já não é mais a Patrícia que tá aqui hoje. Gente, eu tenho mudado tanto. Um dos meus comportamentos que eu tenho mudado um pouco a mais, isso é na vida particular, tá? É esse termo meu de brincar, de ser espontânea. Por quê? Porque as pessoas têm mania de não compreender, de entender o que é uma pessoa brincalhona, o que é uma pessoa extrovertida. A pessoa brincalhona e extrovertida, ela geralmente ela é lidada como uma pessoa falta de juízo. Eu vou te contar uma parte da minha vida hoje e eu sei que vai dar BO, mas não tem problema não. Não tem problema, tá? Tô preparada pro BO. Acredito que seja necessário. Muitas vezes eu falo assim, vou ter um momento de emoção aqui. Muitas vezes eu falo assim, gente, cuidado com as brincadeiras. Cuidado com as brincadeiras que chamam os outros de doido, de louco, de doidinho. E você acha que é comigo que se me incomoda? Filha, tô nem aí, moto rateando, sabe aquela moto... De jeitinho, tô nem aí, porque eu sei quem eu sou. Eu nunca me importei com o que falam ao meu redor, até quebrei muita cara por causa disso. Porque se eu tivesse me importado, muitas alertas que foram dadas a mim, eu não teria caído nelas, né? Pato! Por quê? Porque eu não escutei, eu não importei. Eu sempre fui aquela de ir lá e pensar por mim. Eu sempre fui assim. E isso me prejudicou também, entendeu? Hoje eu procuro dar crédito e pensar e analisar a respeito do que eu tô ouvindo. Mas me chamar de doida, doidinha, falar, nossa, e a Patrícia, como que ela tá? Ela continua sem juízo? Ai, nossa, tão sem juízo, eu que crio meus filhos, tá, criança? Deixei nenhum em casa de papai. Papai nunca comprou um pacote de fralda pros meus filhos. Papai nunca comprou um litro de leite pros meus filhos. Nunca. Nem pra Maria Eduarda que eu morava dentro da casa dele. Nunca. Porque eu ligava pro papai dela e falava assim, pensão, depois da manhã, tu sabe que sou assalariada e vivi bababá. Mas não tem nem mais e nem menos. Tu parou de comer, tu parou de respirar? Não. Então, se vira. E aí o dia certo, o dinheiro tava lá. Não tenho o que reclamar do pai da Maria Eduarda, mas de vez em quando tava apertadinho, eu desapertava ele. Isso mesmo. 5 minutos de vídeo, vamos começar o assunto? Então o assunto é o seguinte. Vai bem cair na minha mãe, tá? Vai cair na minha mãe isso aí. Alguém calado que, na verdade, precisa de alguém com quem converse. Alguém triste que precisa de alguém com que se conforte. Alguém tímido, minha mãe é tímida, que precisa de alguém que a ajude a vencer a timidez. Eu vou resumir esse vídeo no seguinte. Quando você acha que, pra mim, incomoda você me chamar de doidinho, eu não tô nem aí. Isso vai além, e eu vou te explicar o que vai além agora. Quando eu falo assim, presta atenção no que você tá falando, presta atenção se você não tá machucando, porque a minha mãe, eu cresci
A minha mãe teve depressão. Naquela época de 40, 37 anos atrás, a depressão não era tratada como hoje. Fui conversar com as crianças. Então a depressão não era tratada como hoje, com essa cautela, com esse cuidado. Não tinha todo esse avanço. Não tinha esse avanço. Então, assim, sem entrar nos parâmetros menores ou maiores, porque você sabe que eu gosto de passar o trem filtrado. Então a minha mãe teve esse diagnóstico de depressão. E minha mãe tinha que ficar um período internada. Minha mãe teve que ficar um período internada. Então a gente foi criado assim, 5 meninos. Um pouco vai pra casa de fulano, um pouco vai pra casa de Beltrano, um pouco vai pra casa de fulano. Tá. E quando a minha mãe vinha visitar a gente, vocês acreditam? Vou resumir. Tanto família de meu pai, tanto família de minha mãe, tá? Família de minha mãe. Eles debochavam da minha mãe? Debochavam. Ih, ó lá, ela tá rindo. Ó o que ela tá falando. E ó lá, ó, será que ela tá bem? Minha mãe falava algumas coisas assim, sabe, nada a ver com as medicações. Eles riam, eles debochavam. Sabe o que é o pior de tudo? Desacreditava nela. Ai, mas naquela época, não, presta atenção nesse assunto aqui. Para que você não faça o mesmo. Para que você não machuque as pessoas. A gente tá andando com a minha mãe, a pessoa fala assim: oi, tudo bem? Como é que a senhora tá? A senhora tá boa? Não. Oi, tudo bem? E como é que você tá? Você tá boa? Tô boa. Como é que sua mãe tá? Ela tá boa? Melhorou? Sua mãe melhorou que é problema de cabeça? Ela tá boa agora? Sabe assim, uns assuntos. E na festa, em reunião, minha mãe ia visitar, ou a casa cheia, as pessoas debochando da minha mãe. Vixe, teve uma reunião lá em casa, que eu não vou falar a data exata, que a negada tava tudo na cozinha, mas no deboche, minha mãe foi lá na sala e só falou assim: viu lá, minha casa estão debochando de mim, até parece que eu não sou dona da casa. Se engana você, que a minha mãe não te entende, que a minha mãe não vê seu deboche. E você que trata ela, e tratou, ou hoje não trata ela com menosprezo, te liga, porque ela te enxerga e ela comenta. Viu como é que fulano falou comigo? Quando a Maria Eduarda nasceu, eu tinha que voltar a trabalhar. Minha mãe nunca foi acreditada de ficar com o neto. Verdade, não, porque minha mãe tinha problema, ela tomava medicação, ela dormia até mais tarde, ela não era capacitada. Então só ficava as crianças lá em casa se eu ou uma das minhas irmãs tivesse, que minha mãe não tinha capacidade. Ela criou 5 filhos, mas para criar um neto ela não tinha capacidade. Para ficar meia hora com o neto ela não tinha capacidade. O que aconteceu? Quando eu tive a Maria Eduarda, falei: ó, a senhora vai cuidar da Maria Eduarda e eu vou pagar o seu cigarro por mês, também não tem pra muita coisa não, hein? Não tem tempo pra pagar babá, não. Não vou dar conta. Minha mãe tremia que não ia dar conta. Mas eu sabia que minha mãe tinha capacidade. Mas se eu deixasse, ela não ia querer ficar com a Maria Eduarda. Por quê? Porque ela foi tão desacreditada que ela mesma acreditava nela. Porque ela tinha problema, ela tomava medicação. Ei, tem muitas pessoas que tomam medicação que é muito mais esperto do que você que não toma nada, que debocha deles. Que tem muito mais empatia do que você que não toma nada e fica debochando deles. Sabe aquelas pessoas que às vezes, se servir pra você, você pega, se não servir, você joga fora. Sabe aquela pessoa que às vezes ela toma medicação, ou que ela tem algum problema, você fica debochando dela, que ela é doida, olha, louquinha. É despeito, né, que você queria ter vontade de ser daquele jeito, você não consegue? Despeito. Aí tem que desmerecer pra poder ser. Né? Por quê? Porque queria ser quem aquela pessoa é e não consegue. Falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso não é elogio, não. Principalmente para quem toma medicação, isso é uma ofensa. Então se põe no seu lugar e para de fazer isso. Porque cuidado, minha mãe tá muito esperta, ela responde mesmo. Minha mãe é aquela boba, não é não. E minha mãe cuidou da Maria Eduarda, muito bem cuidada. Até vir pra cá, aquela senhora desacreditada, que dormia até mais tarde, que ninguém acreditava nela, e já tinha 2 netos, aquela senhora cuidou da Maria Eduarda assim, ó, na íntegra. Banho, mamadeira, bico, cuidou mesmo. Não tenho o que reclamar da minha mãe. Não tenho o que reclamar da minha mãe. Cuidou da Maria Eduarda assim, ó, e depois disso, minha mãe nunca mais foi a mesma. Depois disso, a minha mãe nunca mais foi a mesma, porque ela acreditou nela. Eu vivia e falava: mãe, vem assistir novela. Mãe, senta aqui. Não, aquilo era impacto muito forte pra ela, ela absorvia. Depois disso, minha mãe assiste novela, caso de família, caso de não sei o que, ainda parpita na política.
Minha mãe vota criança. Minha mãe passou lá na venda e falou assim, ô, me dá aí um cigarro. Ó, que o Gero chega, eu pago vocês. Aí ele esqueceu, deixou o dinheiro, ou deixou, tive que comprar outra coisa. Mas que cor de pobre, tá? Se você não é, ai, que pena, você não passou por isso, não. Ai, só lamento por você. É tão gostoso ir lá na esquina da vendinha, lá pedir um polvilho fiado. Não é passar fome, não. Essas coisas, elas são gostosas também, sabe? Ela faz parte da vida. Que ontem você não tinha, hoje você tem. Hoje você pensa como você controlar para não voltar a não ter. Faz parte da vida, é gostoso também. Para nós que somos pobres, né? Porque quem já nasceu rico aí, mas você também tem que ficar financiando seus dólares, seus dinheirão. Pronto. Minha mãe senta, vê as novelas, cuida dos meninos. E se hoje eu tivesse mais um filho e precisasse, minha mãe ficaria e olharia, mesmo tomando as medicações dela, porque eu sei que ela tem responsabilidade. Quando você acredita em você, quando você tem uma credibilidade com você, você se torna outra pessoa. Aquela pessoa que vegetava dentro de casa, porque assim, né? Levantava, fazia almoço, lavava a louça, colocava a sopa para lavar e voltava e deitava, dormia e fumava. Ela tinha horário para acordar, ela tinha que dar mamadeira, tinha que dar comida. A Maria Eduarda, criança muito ativa, então a Narda corria para cá, e vovó, e vovó, e vovó. Gente, não fique colocando apelido nos outros, não. Me machucou muito como criança ver a própria família debochar da minha mãe. Sabe quando eu falo criança tem memória? Além de lidar com a saudade da minha mãe longe, internada, a gente tinha que lidar com os deboches. Com os deboches da minha mãe estar ali presente, desacreditada, porque ela tinha um diagnóstico. E ela era muito, sempre foi, mais saudável emocionalmente do que muita gente, porque ela não praticava nem fofoca, nem maldade, e nem deboche da cara de ninguém. Então, aquela pessoa tímida, calada, no canto dela, teve uma depressão muito séria, muito grave, teve que ficar internada. E a nossa infância foi de casa em casa por um período, e não foi fácil. Não tive abuso não, tá? Mas não foi fácil. Ter que visitar minha mãe naquela clínica os final de semana, não foi fácil, foi difícil. Ouvir as pessoas falarem, doida, isso porque minha mãe estava alegre, minha mãe estava brincando, minha mãe estava sorrindo. Então ela falava o que ela pensava. Minha mãe era perturbada, porque ela falava o que ela pensava, porque ela te respondia. E até hoje é assim. Se atreva a responder para a pessoa à altura para você ver. Você é doida, você é sem juízo, você é louca. Ela é muito mais normal do que muita gente que fala e apronta pelas costas. Ela aprendeu. Guardar o achismo, a opinião dela para ela. Ela aprendeu. Né? Por um período ela se calou por muitos anos, para não ter que ter um julgamento negativo. Hoje não. Hoje ela fala. Mesmo que ela ainda não consiga falar para você, mas ela sempre comentou com os filhos. Você viu como fulana falou comigo? Você viu como fulana fez assim? Minha mãe sempre percebe tudo. Então, para você que não entende quem é Dona Maria Helena, honesta, correta, criou muito bem 5 filhos, até onde a saúde lhe foi capacitada. Quando ela perdeu a saúde, que ela precisou de intervenção médica, que ela teve que ficar internada, meu pai foi pai e mãe para nós. Pai e mãe para nós, graças a Deus. Sempre foi assim, como que eu vou te explicar? Aonde nós passamos, né? Na casa das nossas tias, eu não tenho o que reclamar. Porque assim, era um ambiente familiar, não igual hoje, que cada um por si. Não, aquela época era um ambiente familiar, acolhedor. Tinha problemas? Tinha. Mas o maior problema que tinha era quando a minha mãe saiu do hospital, que tinha aquelas pessoas sem noção, que fazia deboche, ou que sorria pra ela com deboche, porque ela era tão caladinha, quietinha. Então, quando ela ria, ela tinha aprendido a fumar, fazia... Ô, fulano, não sei o que, porque os remédios não tinham entrado no eixo. Então, eu acredito que ela dava aquela variada e a pessoa debochava. Sabe aquelas pessoas que você já viu debochando do outro, que o outro conversa sozinho, ou porque o outro fez... Gente, não faz isso, não. Não faz isso, não. Para de tirar o crédito de uma pessoa porque ela toma medicação. E tem muitas pessoas hoje em dia que usam depressão, que usam os problemas
para se favorecer. Para se favorecer. Na verdade, teve um quadro de depressão, mas acha que sabe tudo sobre depressão. Tadinho. Um quadro de depressão e acha que sabe tudo. A depressão, né, é algo muito grave e ela é diferente. A forma dela desenvolver em mim, em você, em outro, ela é diferente. E tem pessoas, infelizmente, com mau caratismo, que usa a depressão para ser coitadinho, para ser vítima. Ah, se você soubesse o tanto que essa doença machuca, o tanto que ela te derruba socialmente, você tira a credibilidade, você tira sua credibilidade, tira. Ai, é porque você é depressiva, ai, porque... Tantos médicos, ai, quantos médicos, né? Aqui, ó. Você vai estudar o diagnóstico, não é para dar diagnóstico para ninguém. É para saber lidar e ajudar as pessoas. Você não tem capacidade para achar uma pessoa que tá sorrindo, que tá alegre, que tá feliz. As palavras que você tem para falar dela é que ela é doida, que ela é louca, que ela é louquinha, que ela é doidinha. Para mim, tanto faz. Eu levo na brincadeira. Mas para uma pessoa que tem um histórico médico e que já até ficou internado, ela é tão ofensiva. Eu não vou expor minha mãe, mas vocês não têm noção o quanto a minha mãe sofreu dentro daquele hospital. Vocês não têm noção. Porque minha mãe não tinha problema psiquiátrico. Assim, mental de doido. Minha mãe não tinha esse problema. Porque o problema depressivo, ele é um problema mental. Mas ela não tinha paranoia. Ela não tinha isso, aquilo outro. Essas coisas assim, minha mãe não tinha. Então, você imagina você, depressivo, ciente, no meio de tantos doidos mesmo, pessoas que estavam com muito mais problemas. Difícil, né? Não precisa falar mais nada, não precisa. Respeito. Respeita a história das pessoas. Tenha mais empatia. Não faça deboche. Eu vejo coisas repetir que aconteceu quando eu tinha 13 anos, 10 anos, 12 anos. Eu falo, gente, que ridículo. Que ridículo. Essa é uma parte da minha história que eu tô contando pra vocês. Eu não pedi nem autorização pra minha mãe, não. Mãe, eu te amo. A senhora me fez muita falta na infância. Eu entendo a sua ausência. E te agradeço muito por ter cuidado da Maria Eduarda com todo o amor e carinho. A senhora vai ser sempre a segunda mãe para ela. Sempre. Mesmo à distância, a senhora sempre vai ser. Foi a senhora que viu os primeiros passinhos, foi a senhora que viu as primeiras palavras, porque eu estava trabalhando. E eu acreditei na senhora. Sempre acreditei na senhora. E eu continuo acreditando na senhora. No potencial que a senhora tem. Não se limita a medicações. Não se limita. Eu nunca me limitei a medicação e a diagnóstico. Então não se limita também. A senhora sempre teve muita capacidade de ir além. A senhora é muito inteligente. Dentro do seu silêncio, a senhora é muito observadora. E todas aquelas lembranças negativas de pessoas debochando e fazendo pouco caso da senhora, tenha misericórdia. São pessoas que não se entendem e que acham que para ser feliz precisa menosprezar outras pessoas. Pessoas infelizes não têm necessidade de menosprezar os outros, de desfazer dos outros para se sentir aqui em cima. Porque se estivesse aqui em cima, eles tendiam a mão. Mas isso também vai a questão do caráter, né? Porque só quem tem um bom caráter que divide o que é bom. Quem não tem, esconde que é pra si. Então, fica aí mais esse vídeo e que você possa tirar proveito numa época que nós estamos vivendo tanto com esse problema. Não trate uma pessoa que tem um diagnóstico como ela sendo a bula do remédio dela. Olhe para ela como ser humano. Potencie o que ela tem de bom. Acredite nela. Acredite nela. Acredite nela. Dá uma verificada. O que você pode fazer para melhorar. Não sorria. Não deboche. Porque a gente nunca sabe de amanhã. Se alguém de sua família estará passando por isso, será que vai ser tão engraçado? Eu acho que não. Obrigada pelo vídeo e bye bye. Obrigada por você assistir o vídeo.